Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Igor Abad e bem-vindos a essa palestra sobre como aplicar práticas de DevOps ao Azure API Management. Eu sou Igor Abad, fundador da CloudMotion e sou também Microsoft Regional Director. E a ideia hoje é compartilhar com vocês nessa sessão um pouco mais sobre o Azure API Management e principalmente como a gente pode aplicar algumas práticas de DevOps na gestão de portais de APIs. Espero que vocês estejam tendo um bom evento até agora. Como vocês já sabem, por favor, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Podem ir colocando as perguntas no chat. A Letícia vai nos ajudando com as perguntas que aparecerem no chat. Então, Letícia, por favor, fique à vontade para me interromper quando o pessoal tiver alguma dúvida. E com isso, vamos lá, pessoal. Sobre o que a gente vai falar aqui hoje? A ideia é falar um pouco sobre o Azure API Management, principalmente para aqueles que talvez não tenham tanta familiaridade com a ferramenta e entender para que ele serve e que problemas ele resolve. E já vou dar um spoiler para vocês, é uma ferramenta bastante bacana, a gente usa bastante o API Management em clientes e tem muitos projetos que a CloudMotion já entregou com a ferramenta. E quando a gente começa a usar o portal, quando a gente começa a usar o API Management, a gente acaba se deparando com alguns desafios de DevOps. E aí, para quem não está familiarizado com a ferramenta, então, talvez vocês nem tenham ideia do que a gente está imaginando, mas tenho certeza que a ficha vai cair daqui a pouquinho. E depois eu vou mostrar um pouco da ferramenta funcionando para vocês e como que a gente pode aplicar práticas de CI/CD ao API Management. Então, para começar, deixa eu liberar a minha tela aqui, porque eu acho que senão vocês não vão enxergar nada. Mas, para começar, a gente vai falar sobre os problemas que tipicamente a gente resolve quando a gente está falando de APIs. Então, imagina uma situação que você tem uma empresa e que você precisa compartilhar dados, permitir integração de dados da sua empresa, seja com desenvolvedores externos ou com parceiros, com fornecedores, com clientes. Então, de alguma forma, você precisa que a sua empresa consiga expor dados. Esses dados, eles podem ser de vários domínios diferentes. Então, a gente pode ter informações a respeito de clientes, informações a respeito de produtos, de pedidos, seja lá o que for. Normalmente, o que a gente vê é muitas empresas ainda criando soluções muito especializadas, muito particulares, muito de caixinha fechada para cada um desses problemas. A ideia é que, de alguma forma, a gente consiga fazer isso de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais padronizada. Então, essa estratégia ela começa através da construção, seja de serviços web típicos, seja de microserviços, independente da arquitetura que você faz, mas você criar uma camada de serviços que permita que você exponha essas informações de maneira consistente. Assim, você garante que tanto os dados da empresa, quanto os conteúdos da empresa, ou até mesmo de sistemas internos da empresa, possam ser expostos e compartilhados de maneira consistente com os seus parceiros, com os seus clientes, com os seus fornecedores. É aí que entra o negócio da API. Então, ao invés de vocês precisarem, cada vez que tiverem que fazer uma integração, construir uma solução diferente, seja um robozinho, um script, seja lá o que for, a gente consegue construir isso de uma maneira padronizada através do uso de APIs. O detalhe aqui é que, à medida que essas APIs vão crescendo, a gestão disso se torna mais complicada. E é aí que entra o API Management. O papel do API Management numa arquitetura de APIs é fazer o papel de gateway das nossas APIs. Em outras palavras, é ele que nos permite criar vários serviços e hospedar esses serviços onde a gente bem entender. Pode ser num cluster de Kubernetes, pode ser num app service no Azure, pode até ser num servidor dentro de casa, um serviço on-premise. E esses serviços podem ter os mais diversos formatos, as mais diversas tecnologias de desenvolvimento, e a gente consegue expor tudo isso de forma segura, tudo isso de forma controlada, usando o APIM, usando o API Management. Então, aspectos que são importantes quando a gente expõe uma API para o mercado, como questões de segurança, de cache, disponibilidade, até mesmo throttling, então o controle sobre
quanto da sua API pode ser chamada para evitar um ataque distribuído, um DDoS, ou para evitar que um cliente abuse o seu serviço porque ele faz muitas chamadas. Tudo isso é importante quando a gente expõe APIs para o mercado, mas isso não deveria ser preocupação de quem desenvolve a API, e sim da plataforma que expõe as APIs. E aí o Azure API Management oferece essas coisas para a gente, ele é bem legal para isso. Em termos mais detalhados, como é que funciona o API? Como é que funciona o API Management? E aí vocês vão começar a entender por que a gente está fazendo uma palestra de DevOps falando sobre um gateway de API. Então, tudo começa com o nosso back-end, com o back-end das nossas APIs. É onde os nossos serviços estão rodando. Pode ser uma Web API feita em ASP.NET, pode ser um microserviço feito em Java rodando no Kubernetes, pode até ser um web service antigo feito em ASM.X que ainda fala SOAP, não importa. Esse back-end pode estar em qualquer lugar, dentro da nossa empresa, na nuvem, não importa a tecnologia, não importa o local onde isso está hospedado. O ponto é que eu quero, de alguma forma, colocar este gateway aqui no meio do caminho, essa porta de acesso para as nossas APIs. Então, com isso, a primeira coisa que você vai reparar é que quando a gente usa um gateway de APIs como o API Management, nenhum dos nossos clientes vem direto ao nosso back-end. Ele vai ser sempre o nosso gateway, o nosso ponto de acesso. Esse ponto de acesso pode ser direto, como, por exemplo, numa situação onde eu tenho o gateway rodando no Azure e uma API rodando num App Service, ele consegue fazer uma chamada direta à nossa API. Se eu tenho os meus serviços rodando dentro de casa, se eles estão on-premise, eu posso, por exemplo, usar uma VPN para conectar nos meus serviços, fazer a chamada e devolver a resposta para os meus clientes. Então, uma vez que a gente provisiona esse gateway, uma vez que a gente provisiona esse portal, e o API Management é composto, em linhas gerais, desses 3 grandes pedaços, do portal do desenvolvedor, do gateway e do portal de administração, que fica dentro do portal do Azure, a partir daí a gente começa a publicar as nossas APIs. Ou seja, eu começo a determinar, dentro desse universo enorme de serviços que a gente eventualmente tem aqui dentro de casa, quais deles vão ser expostos. E no momento dessa exposição, é que a gente determina aspectos como segurança, como cache, como cotas de acesso, quem pode chamar qual serviço e quanto. Inclusive, eu posso, nesse momento, começar a aplicar um conceito que a gente chama de economia de API, ou seja, transformar as minhas APIs em algo monetizável. Eu posso vender acesso às minhas APIs. Já pensou se você tem um sistema, você tem uma aplicação, uma plataforma SaaS, você presta serviço para os seus clientes e os seus clientes estão pedindo para você expor API. Você pode, por exemplo, criar um pequeno conjunto inicial de APIs que são públicas, que são gratuitas, que são mais básicas. E você tem um outro conjunto de APIs que são APIs premium, que só clientes pagantes poderiam acessar. E com isso você começa a monetizar as suas APIs também. E o Azure API Management oferece as ferramentas para isso também. A publicação dessas APIs, ela pode acontecer de várias formas. Eu posso publicar isso usando templates ARM, posso publicar isso usando Terraform, posso publicar isso usando PowerShell e posso automatizar isso com ferramentas como Azure Pipelines, GitHub Actions e tudo mais. Além da questão da publicação das APIs, ou seja, a descrição do documento que representa as minhas APIs, a gente tem o portal do API Management sendo acessado pelos desenvolvedores dos apps, ou seja, aquelas pessoas que vão consumir as nossas APIs. Podem ser tanto desenvolvedores internos da nossa empresa, que precisam consumir as APIs que foram publicadas, quanto desenvolvedores externos, dos nossos clientes, dos nossos fornecedores ou de nossos parceiros. Uma vez que esses desenvolvedores acessem o nosso portal, muito provavelmente o pedaço que eles vão interagir mais é o portal do desenvolvedor, que é um componente do Azure API Management que expõe toda a documentação das APIs. Então, os desenvolvedores dos apps conseguem navegar nesse portal e consultar a documentação de cada uma dessas APIs. E, por fim, a gente tem, uma vez que esses desenvolvedores construam os sistemas, o acesso, que nesse caso se dá ao gateway, ou seja, os desenvolvedores, as pessoas falam com o portal do desenvolvedor e os sistemas, quando eles vão chamar as APIs de verdade, eles falam com o gateway para chegar no back-end. Então, em linhas gerais, a arquitetura do API é isso. E como vocês podem começar a imaginar aqui,
tem muita informação para ser mantida, tem muita informação para ser editada. Então, quais são os desafios de gestão que a gente tem com relação ao APIM? Primeiro, como é que a gente gerencia essa infraestrutura? Isso não é exclusividade do API Management, isso se aplica a recursos de nuvem de uma maneira geral, mas é uma coisa que você precisa começar a se perguntar: como é que eu provisiono essa infraestrutura? Como é que eu gerencio? Como é que eu configuro? Como é que eu monitoro? A gente precisa entender que, para tirar proveito dos recursos de nuvem, um dos aspectos mais importantes é tirar proveito da elasticidade da nuvem, ou seja, da capacidade de eu provisionar mais recursos sempre que necessário e de diminuir esses recursos quando eles não são mais necessários. Se o meu processo de gestão de infraestrutura é manual, se eu ainda dependo de alguém entrar no portal do Azure para criar um recurso, para aumentar um recurso, para fazer qualquer configuração, fica muito difícil eu tirar proveito dessa elasticidade. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar em termos de nuvem é: o que é que eu posso aprender com as práticas de DevOps que pode me ajudar a gerenciar a infraestrutura? Uma outra coisa é: como que eu gerencio o portal do desenvolvedor? Pensa o seguinte: esse portal do desenvolvedor contém toda a documentação que vai ser exposta tanto para os meus desenvolvedores internos quanto para os externos, mas todo mundo que for consumir as minhas APIs. Logo, imagina que a gente vai ter muita documentação sendo publicada nesse portal. Quais são as preocupações que eu tenho que ter para versionar essa documentação, para publicar essa documentação, para passar por um processo de aprovação? A gente não pode simplesmente fazer as coisas lá no portal, porque se perder dados, se eu tiver que fazer um rollback, alguma coisa assim, como é que eu faço se isso não está gerenciado? Uma outra preocupação: como é que eu publico as minhas APIs? Se eu sou um desenvolvedor que trabalho dentro da empresa, eu sou responsável por criar as APIs, responsável por criar os serviços, eu preciso de uma forma de expor essa API lá no meu gateway, no meu portal. A gente viu lá na imagem que eu mostrei para vocês há pouco, ali embaixo, que eu tinha os desenvolvedores fazendo a publicação das suas APIs no gateway. Como é que a gente faz essa publicação? Eu preciso que eles entrem no portal também para fazer esse cadastramento? Ainda que seja possível, sim, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso direto no portal. A verdade é que essa, de longe, não é a melhor maneira de a gente fazer. O ideal seria fazer tudo isso de maneira automatizada, para que eu possa provisionar quando necessário, desprovisionar quando necessário e, acima de tudo, manter um histórico, manter um versionamento de tudo isso. Então, do que é que a gente vai falar nessa palestra hoje? Primeira coisa, eu vou falar sobre o serviço do API Management e como que a gente gerencia o provisionamento dele no Azure usando o DevOps. Depois eu vou falar com vocês sobre o portal do desenvolvedor e como é que a gente gerencia o conteúdo do site e como que a gente aplica práticas de DevOps ao conteúdo do site. E, por fim, a gente vai falar das APIs. Como é que os nossos desenvolvedores que produzem as APIs podem publicar essas APIs e, portanto, expor os seus serviços de maneira controlada lá no nosso gateway, sem precisar fazer isso na mão. Então, esse é o assunto que a gente vai tocar nessa palestra, e aí eu vou começar a mostrar para vocês. Então, vou aproveitar o gancho, Letícia. A gente tem alguma pergunta até o momento, antes de eu abrir as telas aqui para começar a demo? Por enquanto não, mas galera, se vocês quiserem mandar perguntas, aproveitem o momento. Aproveita agora que eu estou respirando. Pessoal, alguma pergunta até aqui? Então tá bom. Tá bom, então enquanto isso, vamos começar aqui. Eu comentei com vocês que a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é como é que a gente faz a gestão da infraestrutura do API Management. Mas para isso, deixa eu mostrar primeiro para vocês o API Management. Então, uma vez que a gente esteja aqui no portal do Azure, eu consigo criar um recurso do tipo API Management. E se você nunca viu esse processo, eu vou criar um aqui para você ver agora. Quer dizer, vou fazer de conta que a gente vai criar e vou explicar por que já. Então, imagina que o processo tipicamente passa, como todo recurso de Azure, por selecionar a sua assinatura, selecionar o seu resource group, o local onde você vai fazer o deploy, o nome do seu serviço. E aí, lembra, cuidado com esse nome, porque ele vai ser usado como parte do seu URL. Então, você vai querer um nome descritivo. Aqui você pode colocar o nome da sua empresa, que vai ser a minha empresa, que poderia ser, por exemplo, CloudMotion aqui.
e o nome da pessoa que vai ser o admin do serviço para receber notificações do serviço. Por fim, você precisa escolher o preço. E aí repara que a gente tem vários níveis de serviço, desde o developer até o consumption. Você muito provavelmente vai querer começar com o developer, que ele é bem baratinho. Então, se você tem uma assinatura de Visual Studio que tem o benefício do Azure, por exemplo, você consegue criar um API por lá e começa a praticar com ele. Basic, Standard e Premium são os 3 para produção. E os preços variam bastante aqui, de algumas dezenas de dólares a alguns milhares de dólares. Então, a solução ela pode ficar razoavelmente cara à medida que a sua necessidade for crescendo. Mas lembra, a gente está falando de um gateway de API que vai servir como porta de entrada para todos os seus serviços. E se o seu modelo de serviço está construído em cima de APIs, você não pode se dar ao luxo de ter um gateway que não dê conta do volume de tráfego que você espera. E aí, com isso, você consegue crescer, tanto na vertical, aumentando o tamanho do API, quanto na horizontal, aumentando a quantidade de instâncias que vão servir os seus clientes. Existe um último tipo, que é o modelo de consumo, que ele é bem legal se você quiser começar a experimentar, porque ele cobra só pelo consumo, ou seja, pelas chamadas que são feitas para o seu portal, e o primeiro 1 milhão de chamadas é gratuito. Então, se você quiser começar a experimentar o Azure API Management, o Consumption pode ser uma opção bem bacana, porque muito provavelmente ele vai ser gratuito para você por muito tempo, a menos que você consiga fazer 1 milhão de chamadas num mês para dentro do portal. Eu brinquei com vocês que eu vou criar Peronomútil, porque o API Management é um recurso que tipicamente leva um bocado de tempo para provisionar. Por algum motivo que até hoje eu não sei qual é. Mas quando a gente manda criar um recurso de API Management, ele leva alguma coisa entre meia hora e 1 hora para estar disponível. Então, definitivamente, não é uma coisa que a gente quer fazer no meio de uma palestra. Agora, eu comentei com vocês agora há pouco que isto que eu acabei de mostrar para vocês, de entrar aqui no portal e criar um recurso, ou de você vir aqui depois e editar as configurações na mão para você aumentar o tamanho dele, para você aumentar a quantidade de unidades, fazer a escala, seja lá o que for, que aqui no portal essa não é a melhor maneira de fazer isso. Que o ideal seria a gente fazer via código. E aí eu vou começar a mostrar a primeira parte da demo para vocês. Eu tinha visto alguém levantar a mão, Letícia. Alguém fez alguma pergunta? Perguntaram se vão compartilhar o material depois. Sim. Todas as apresentações, todas as palestras vão ficar disponíveis no canal do YouTube da DataSide. Depois, no final, eu mando o link para vocês. E todo o material apresentado, os palestrantes vão enviar para a gente e a gente vai disparar o e-mail com todos eles, com todos os links de todas as palestras, tá bom? E aí, aproveitando o gancho, já dando um spoiler, este conteúdo em particular, ele está lá no meu GitHub, então ele já está disponível, esse código-fonte todo já está lá no GitHub, e depois... A tela não está ajudando muito para mostrar os conteúdos para vocês, mas a gente vai mandar os links para vocês, o evento vai compartilhar todo esse conteúdo com vocês, e aí vocês conseguem ter acesso, inclusive, ao código-fonte que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, pessoal. O que eu quero mostrar aqui para vocês? A primeira coisa é como é que a gente cria um recurso no Azure sem abrir o portal do Azure. A verdade é que existem várias ferramentas para isso. A gente usa uma técnica que a gente chama de IAC, Infrastructure as Code, ou infraestrutura como código, que é basicamente você conseguir representar a configuração da sua estrutura na forma de código-fonte. Existem muitas ferramentas para isso. Então, a gente tem Ansible, tem Terraform, tem os próprios ARM templates do Azure. Para esta palestra em particular, eu escolhi uma ferramenta que eu acho muito bacana. Ela é nova, ainda está em preview, mas ela já é bem legal. Ela chama Bicep, de Bicep. É um trocadilho que o pessoal da Microsoft fez, dado que ARM template, ARM é braço, então você tem o Bicep também. Alguém estava com um pouco de falta de humor, ou talvez com muito humor, dependendo de como você preferir. Mas o Bicep é uma ferramenta para a gente descrever a nossa infraestrutura na forma de código. E através desse script, eu poder criar um recurso no Azure. Como é que funciona isso? Repara que eu tenho um script aqui, onde, através da configuração de parâmetros e de variáveis, eu consigo descrever os meus recursos.
Então, na minha arquitetura de API Management, eu preciso, por exemplo, de uma história de account, preciso de um Application Insights e preciso do próprio API Management. E aí eu vou criando esses recursos aqui de forma declarativa. Então, o nome, o local onde ele vai ser aprovisionado, o tipo dele, a SKU, que é o tamanho, que é basicamente o preço do produto. Tudo isso a gente vai descrevendo na forma de código. Então, a minha história de account aqui, meu API Management. Aqui mais para baixo, o nosso Application Insights em algum lugar. Está aqui, nosso Application Insights aqui. E aí, através dessas descrições, eu consigo depois, via linha de comando, compilar esse arquivo. E na hora que eu compilo ele, ele vira um arquivo JSON, que na verdade é o bom e velho ARM template. Ou seja, o Bicep nada mais é do que uma forma de a gente escrever esse arquivo gigante aqui, que tem 178 linhas, num formato super infeliz de editar, nesse arquivo aqui de 120 linhas, porque está super detalhado. Dá para fazer até mais enxuto que isso, mas para ele ser didático, ele está com bastante detalhe. Então fica muito mais fácil a gente escrever o nosso código para criar os templates ARM usando o Bicep e depois compilando ele. Agora, fica mais legal ainda se esse processo de compilação e o posterior deploy no Azure aconteçam via alguma ferramenta de automação. E para isso eu estou usando o Azure DevOps. Eu quero mostrar para vocês como que funciona esse processo. Eu vou primeiro mostrar para vocês, em linhas gerais, como que funciona, e depois eu vou mostrar no detalhe no código como que eu cheguei nesse resultado. Então dá uma olhada aqui, pessoal. Primeira dica bacana para vocês. Se vocês repararem, eu estou aqui no Azure DevOps. Para quem já conhece, vocês devem reparar que aqui do lado está faltando coisas. Eu não tenho boards, não tenho repos, eu só tenho pipelines e o artifacts. Por quê? Porque eu criei isso daqui como um projeto público. Porque o meu pipeline, ele está, na verdade, compilando o meu código do GitHub. Então, eu consigo deixar o meu código-fonte lá no GitHub e criar os meus pipelines direto aqui no Azure DevOps. E consigo criar ele de maneira pública, inclusive, para que vocês possam ver os meus pipelines. Vocês conseguem entrar nessa página depois e ver o resultado dos meus builds e ver como que foi o processo de construção disso. Então, deixa eu mostrar o primeiro para vocês, que é o pipeline de IAC. Qual é a lógica que a gente está seguindo aqui, pessoal? O nosso pipeline, ele tem dois estágios. Ele tem um estágio de build e tem um estágio de release. Na build, o que é que a gente faz? Eu pego aquele arquivo Bicep que eu tinha e compilo ele para gerar o arquivo JSON. E guardo esse arquivo para o momento da release. Esse momento da release, ele é bacana porque ele me permite, inclusive, solicitar uma aprovação. Porque, afinal de contas, eu estou fazendo deploy de um recurso no Azure. E pode ser que na minha empresa eu precise da autorização de alguém. Talvez eu não possa sair criando recursos no Azure ou alterando os recursos no Azure ao meu bel prazer. Então, eu tenho a possibilidade de configurar uma aprovação e determinar quem é a pessoa que pode aprovar esse deploy. E só depois dessa aprovação é que a release vai rolar lá no meu ambiente. Então, eu não vou aprovar agora para que a gente não fique muito tempo esperando o deploy, mas eu vou mostrar para vocês o que ele fez no processo do build. Então aqui ele gerou nosso arquivo Bicep e depois ele publicou esse arquivo para uso posterior. E a gente consegue ver esse arquivo aqui nos artefatos do build. Então, o resultado da nossa compilação, que é o nosso template ARM, está disponível para fazer o deploy depois. E como que ele faz o deploy? Essa é a parte bacana que eu quero mostrar para vocês. O script que faz tudo isso funcionar. Então, vou lá para o meu Visual Studio Code agora. E vou mostrar para vocês os pipelines que eu criei. Lembrando, pessoal, que tudo isso daqui está no GitHub e vocês conseguem usar depois nos projetos de vocês como ponto de partida. Então, o primeiro pipeline que eu vou mostrar para vocês, que é o pipeline de compilação do Bicep, como é que ele funciona? Primeira coisa que vocês vão reparar é que, como eu tenho um único repositório Git e todas as minhas demos estão aqui dentro, eu tirei proveito do fato que dá para configurar um filtro. Desculpa, pessoal.
E ele só vai disparar esse meu build se eu fizer uma alteração dentro desta minha pasta. Então, você pode ter projetos diferentes dentro de um mesmo repositório e compilar eles de maneira condicional. Aqui a gente está rodando esse build em Ubuntu, e o processo de compilação é basicamente um script do Azure CLI. Ou seja, quando você roda um pipeline do Azure DevOps, você tem uma task, então você tem um tipo de componente que você coloca no Azure Pipelines, e eu estou usando especificamente o componente do Azure CLI, que vai fazer o quê? Vai pegar essas informações que eu estou passando, em particular o nome da minha subscription e as minhas credenciais de acesso, que eu já cadastrei, então eu já deixei isso previamente logado, e aí ele loga no Azure para mim. Porque aí os meus comandos AZ, eles vão funcionar diretamente. Então repara que eu não tenho nenhum comando de login aqui. Eu só configuro o meu script. E no meu script, o que eu faço? Primeira linha, instalo o Bicep, porque ele ainda não vem por padrão no Azure. Entro no meu diretório, onde está o meu arquivo.bicep, esse aqui. E depois eu rodo a linha de comando do Bicep, Bicep build. E ele vai gerar como saída aquele nosso arquivo JSON que eu vou copiar para minha pasta de staging, que é de onde eu faço o meu upload. Ou seja, com esse pequeno processo, eu consegui pegar aquela minha infraestrutura que estava representada na forma de código, compilar num template ARM e fazer um upload para a próxima etapa, que é a etapa de release. Nessa etapa de release, o que é que a gente faz? Primeiro, eu declaro o ambiente onde eu vou fazer esse deploy. É através desse ambiente que eu consigo dizer que eu só posso fazer deploy aqui se alguém autorizar. Então, eu cadastro quem são os meus aprovadores, fora do meu template, e se eu quiser fazer um deploy aqui, alguém precisa necessariamente vir e aprovar. Uma vez que a pessoa aprovou esse deploy, começa o nosso script propriamente dito. Então, eu faço download dos meus artefatos, ou seja, eu pego esse arquivo que eu tinha guardado na etapa anterior, e no momento em que alguém aprovar isso para mim, eu vou lá e baixo esse arquivo, porque ele estava guardadinho para mim. E, de posse desse arquivo, eu rodo o meu Azure CLI. Então, eu rodo o meu script do Azure para fazer o quê? Fazer um deploy do meu template ARM. E com isso, ele vai pegar aquela configuração que estava no Bicep e fazer um deploy dentro do meu resource group. E aí, o resultado disso vai ser este aqui. Eu consigo vir aqui no meu Azure, e se eu olhar os meus resource groups, eu já deixei isso daqui rodado um pouco antes para a gente não perder tempo, mas basicamente o resultado que a gente vai ter é que estes recursos aqui, deixa eu aumentar a tela, esses recursos aqui, o API, o Application Insights, o APIM e a Storage Account foram criados através daquele processo automatizado. Eu não precisei abrir o portal do Azure para nada para fazer esse provisionamento. Então, qual foi o primeiro problema de DevOps que a gente resolveu aqui do API Management? É tratar a minha infraestrutura como código, versionar essa infraestrutura, porque a configuração fica toda dentro desse arquivo Bicep. É aqui que eu faço os ajustes de configuração. Então, por exemplo, se eu quisesse subir isso daqui para a produção, é aqui que eu viria e trocaria a minha SKU de developer para premium, por exemplo. E com isso eu poderia fazer um novo deploy, agora com a minha infraestrutura, numa SKU de produção, com SLA e com a escala necessária para a demanda que eu preciso. Eu não faço isso no portal. E como isso aqui está no Git, isso aqui está versionado lá no meu GitHub, eu vou saber quem fez essa alteração e quando ela foi feita, e em que momento eu fiz o deploy dessa configuração na minha infraestrutura. E com isso a gente consegue fazer uma gerência de configuração muito bacana da nossa infraestrutura. Então, esse é o primeiro problema que a gente resolveu de DevOps usando o API Management e o Azure DevOps. Dúvidas até aqui? Só teve uma pergunta aqui. Na opção MFA, é possível atribuir essas funcionalidades? Sim, o MFA não te atrapalha em nada aqui. O que vai acontecer é, lá no Azure DevOps, quando a gente vai montar um pipeline, como esse aqui que eu montei e mostrei para vocês, eu indico qual é a nossa Service Connection. Então, o que eu fiz aqui no meu pipeline, quando eu mostrei para vocês aquela informação aqui, onde eu coloquei o nome da minha subscription, deixa eu mostrar de novo ela aqui,
Quando eu coloquei essa informação aqui, na hora que eu rodo esse pipeline pela primeira vez, o próprio Azure DevOps me avisa, olha, para você conseguir fazer um deploy no Azure, como essa daqui é a primeira vez, você precisa autorizar. E aí ele vai abrir a tela de login de MFA, porque por baixo dos panos, o que ele está fazendo é criar um Service Principal para mim. Então, uma vez que eu dou autorização para ele, ele vai lá, cria o Service Principal, e é com esse Service Principal que ele vai fazer o deploy da minha aplicação dali para frente. Então, eu só preciso autorizar uma vez, e dali para frente ele consegue fazer o deploy automaticamente. E aí o MFA não atrapalha em absolutamente nada. Legal? Então, continuando. Vou falar com vocês agora sobre o Developer Portal. Então, para quem nunca viu o Developer Portal, deixa eu mostrar para vocês do que é que a gente está falando, porque assim fica mais fácil de vocês entenderem qual é o problema. Quando eu crio um portal do API Management, eu posso cadastrar as minhas APIs, e a gente vai falar mais sobre isso. Repara que aqui no meu exemplo eu tenho 2 APIs cadastradas, mas o mais legal é esse cara que a gente chama de Developer Portal. O que é o Developer Portal? É o portal onde a gente é quase como se fosse uma wiki, só que ela visualmente é muito mais rica. E repara que ele é construído numa ferramenta que me oferece uma interface gráfica para editar o conteúdo do portal. Então eu consigo vir aqui e acrescentar novos recursos, consigo editar o meu texto direto no browser. E à medida que a gente vai alterando o conteúdo, eu consigo depois pegar essas alterações e publicá-las no site. Então, quando eu tenho um designer trabalhando com o time, por exemplo, e eu venho aqui e adiciono mais recursos, eu queria colocar mais um botão aqui, eu consigo colocar mais um botão e customizar esse botão. Então, dá para a gente ir fazendo várias coisas bacanas no nosso portal. E, inclusive, deixa eu tirar da tela cheia para eu conseguir enxergar o topo da tela ali. Consultar a documentação das nossas APIs. E esse daqui é o portal, vou abrir na aba anônima para vocês verem isso aqui como que funciona. Essa daqui é a experiência do nosso desenvolvedor. Então, quando ele entra na documentação, ele consegue ver as APIs, quais são as operações que essa API expõe e toda a documentação aqui. Uma coisa muito maneira é que ele me mostra, inclusive, exemplos de código para chamar essa API. Então, se eu quiser chamar essa API em C#, ele já monta o exemplo de código bonitinho aqui do que eu precisaria fazer para chamar essa API. O portal é muito legal como uma forma de você construir uma documentação para compartilhar com as pessoas que vão chamar a sua API. E, inclusive, você testar a API, você executar a API direto por aqui. E você pegar o resultado. Ele está reclamando aqui, era esperada essa reclamação, por causa da configuração de cores, que está desligada e que a gente consegue ligar via configuração lá no portal. É uma checkbox, que eu consigo fazer também via Bicep, porque a gente já combinou, a gente não faz alteração nenhuma da configuração do portal no portal, a gente faz sempre via Bicep. Mas repara que, usando esse portal do desenvolvedor, a gente consegue oferecer uma ferramenta bem bacana para quem vai consumir as nossas APIs e consegue oferecer também uma documentação. E eu posso vir aqui criar novas páginas, transformar isso aqui de verdade numa wiki. Qual que é o ponto aqui? Qual é o ponto de atenção? Se vocês prestaram bastante atenção, eu estou aqui fazendo a edição das minhas páginas no browser. Significa que isso daqui não está versionado, isso aqui não está no Azure DevOps, isso daqui não está lá no meu Visual Studio. É uma ferramenta que é muito conveniente para um designer, porque ele pode abrir o browser e sair editando, mudando texto, mudando layout, mudando cor. Mas do ponto de vista de um desenvolvedor ou de alguém responsável por manter esse portal, isso daqui já não é uma solução tão bacana assim, porque não fica versionado. Qual é o meio termo que a gente tem aqui que eu quero mostrar para vocês? Então, a ideia é a seguinte. A gente tem no site do próprio Azure API Management, lá no GitHub, e os links vão estar todos para vocês lá no meu GitHub, quando vocês acessarem esse código,
O time do Azure já montou para a gente alguns scripts que ajudam a gente nesse processo. A gente tem outros clientes que trabalham um processo muito parecido com esse. Qual é a ideia? A gente tem duas instâncias separadas do API Management. Tem uma developer, que é aquela bem baratinha, que eu chamo de instância de design. Se você reparar aqui no meu Azure, a hora que a gente olha todas as minhas instâncias de APIM, eu tenho uma que eu chamo de design. O que essa instância de design tem de especial? É nela que os meus designers vão trabalhar. É nela que o pessoal vai entrar no portal do desenvolvedor e fazer todas as customizações que eles precisarem. Quando aquelas customizações estiverem feitas e eles estiverem prontos para compartilhar aquele novo layout, a gente dispara um pipeline no Azure DevOps. Eu criei um pipeline especificamente para esse fim, para rodar o portal do desenvolvedor. Deixa eu mostrar para vocês o que esse pipeline faz. Então, a gente tem um pipeline de 2 passos. Na primeira parte, ele extrai todos os dados do portal. Ele conecta nessa nossa instância de design e, a partir dela, ele extrai todas as páginas que foram configuradas pelo nosso designer. Todo o layout, todas as configurações, e ele exporta isso. O conteúdo das páginas, o texto, ele exporta para um arquivo JSON. Os arquivos de mídia, imagens e tudo mais, ele exporta por uma storage account. Então, no meu build, por assim dizer, a gente conecta lá no API Management Design, extrai esses dados e guarda esses dados como o nosso artefato para a próxima etapa. Na release, quando alguém aprovar, porque, de novo, eu estou usando aquele truque do environment, porque assim eu quero colocar um aprovador. Afinal de contas, eu não quero que as pessoas saiam publicando conteúdo no meu portal de produção sem avisar. Para eu publicar um conteúdo no portal de produção, o que é que eu faço? Eu vou usar o meu mesmo script, e aí repara que é um script feito em Node, que ele vai pegar as informações que foram geradas lá em cima e vai fazer o deploy dessas informações na minha instância de destino, que no meu exemplo aqui é uma instância de dev, mas poderia ser uma instância de prod. E aí, com isso, a gente faz o deploy desse conteúdo do portal do desenvolvedor dentro da nossa instância de produção. O bacana desse modelo é que você consegue ficar com o processo de autorização versionado e auditado, então você sabe quem aprovou, em que momento você fez os deploys. E, se você quiser ir um passo além, você poderia, inclusive, neste momento aqui em que você exportou os dados, você poderia colocar um comando de Git para ele pegar esse JSON e fazer o commit no seu repositório para você manter o histórico disso. E aí você tem esse conteúdo versionado e você faz o deploy disso, inclusive podendo fazer rollback, fazendo deploy de versões anteriores desse conteúdo. Legal? Alguma dúvida até aqui, antes da gente pular para o próximo? Porque o tempo voa e a gente tem mais 10 minutos de palestra, é isso, Letícia? Isso mesmo. Tá joia. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não. Perfeito. Então vamos seguir para o próximo ponto. Agora eu vou falar com vocês sobre como é que a gente publica as APIs no nosso serviço. Então, o que eu fiz? Como exemplo, eu criei aqui no Visual Studio uma API em .NET Core. Então, a gente tem uma Web API de exemplo. É a própria API de exemplo que o próprio Visual Studio cria para ele simular uma API de previsão do tempo. E aí ele gera algumas previsões do tempo fakes lá. É o nosso exemplo, é mais do que suficiente. O que é que esse cara faz? Primeira coisa, se vocês já criaram uma API no Visual Studio usando o ASP.NET Core, vocês provavelmente já viram isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Ele está abrindo aqui para a gente o Swagger, a documentação daquela API. É um arquivo JSON que descreve a nossa API e que ele é renderizado nesta ferramenta, no Swagger UI. Então, ele traz uma página web onde ele mostra a documentação da nossa API. Mas, por trás dos panos, o que a gente tem aqui é um arquivo JSON. É esta informação aqui que descreve a nossa API. O que é que eu fiz
para a gente conseguir pegar essa minha API de previsão do tempo e fazer ela subir para o API Management. Eu compilei esse projeto do Visual Studio. Eu preciso, primeiramente, fazer o deploy desse projeto. Então, para isso, eu criei um App Service lá no Azure, onde eu faço o deploy dessa aplicação. Mas eu extraio esse arquivo Swagger para implantar ele lá no API Management. A partir desse momento, a minha API fica exposta lá no API Management. Deixa eu mostrar para vocês como que eu fiz isso. Então, na minha última etapa, tem um terceiro pipeline, onde eu primeiro compilo a nossa aplicação, naturalmente, e uma vez que ela esteja compilada, eu tenho um segundo passo no meu pipeline, que é extrair o nosso Swagger. Eu preciso do arquivo JSON do Swagger salvo em disco para que eu possa importar isso no API Management depois. Então, compilo o meu projeto em .NET, uso a ferramenta de linha de comando do Swashbuckle para exportar o meu arquivo Swagger, e aí eu vou guardar essas duas informações, esses dois artefatos. O arquivo zip, que foi gerado com o conteúdo do meu projeto compilado, é o conteúdo da nossa bin lá compilado, mais o arquivo JSON do Swagger que ele gerou, e ele vai guardar essa informação para mim para ser usada posteriormente na release. Quando eu chego no momento da release, o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho, num primeiro momento, o deploy da API. Então, eu tenho uma task para fazer o deploy numa Azure Web App. Ele vai pegar o arquivo zip do nosso projeto e vai fazer o deploy dentro da nossa Web App. Na sequência, a gente vai atualizar a API no API Management. E isso é uma coisa bacana, porque se eu mudar a assinatura da minha API, se eu mudar o meu serviço, acrescentei um novo serviço, acrescentei uma nova operação, mudei aquela operação, ele gera o Swagger correspondente a essa nova versão da minha API, e aqui eu atualizo essa API. Então eu pego aquele arquivo Swagger que foi gerado lá no build e eu subo ele para o meu API, eu faço um upload dele lá no API, configurando, inclusive, o endereço onde está rodando o meu serviço. Porque pode ser que eu faça o deploy, inclusive, em ambientes diferentes. Então, se eu subir para o API de dev, aqui eu poderia vir e passar, por exemplo, o endereço do meu ambiente de dev, ou do meu ambiente de homologação, ou do meu ambiente de produção. Então, com isso, para o meu desenvolvedor que está criando APIs, o processo é muito transparente, porque tudo que ele precisa fazer é entrar aqui no Visual Studio e criar uma nova API, criar uma nova implementação. Uma vez que ele criou o serviço aqui, qualquer serviço que esteja criado aqui no Visual Studio dele vai ser publicado para o API. E, de novo, a gente tem a opção de colocar o processo de aprovação aqui. Então, neste caso, eu tenho um environment descrito aqui, e aí ele vai pedir para alguém aprovar para essa API entrar em produção. Eu poderia, por exemplo, dizer que para entrar em desenvolvimento, eu não preciso de aprovador, mas para entrar em produção, eu quero que alguém aprove, e a gente tem esse controle granular. Deixa eu mostrar lá no Azure DevOps como que isso tudo fica para vocês verem. Então, se a gente vier olhar os nossos pipelines, eu vou pegar o nosso pipeline da nossa API e repara que eu estou, nesse momento, com o último deploy que foi feito e ele está parado lá. Você consegue ver que ele está parado por causa desse ícone do reloginho aqui. Isso significa que ele rodou o primeiro estágio de build e ele está aguardando uma aprovação para o segundo estágio de release. Vamos dar uma olhada aqui. No meu primeiro estágio, o build, eu mostrei para vocês que o que ele faz é compilar a aplicação, ele vai empacotar essa aplicação num zip, gerar o Swagger e guardar esses arquivos para mim. E a gente consegue ver esses arquivos que foram guardados aqui nos artefatos publicados. E aí tem lá o zip mais o JSON. Depois disso, a gente vê ele fazer o deploy. E aí eu vou mostrar para vocês como que é esse processo. Então eu posso vir aqui, inclusive fazer um comentário. E aí, com o meu comentário e a minha aprovação, ele vai começar o nosso processo de release. Então, ele vai entrar no deploy e a gente vai ver ele fazer o processo de deploy. Sabe aquele momento tenso de todo palestrante, quando a gente vai fazer uma demo e
Tudo pode acontecer nesse momento, mas com fé vai dar certo. Então ele começou o deploy, ele estava esperando para achar uma VM, pegou uma VM de agente e já está começando o deploy. Ele vai baixar os artefatos que a gente gerou anteriormente no build, vai fazer o deploy da nossa API no APIM. Desculpa, vai fazer o deploy primeiro no App Service, vai subir o código da API primeiro. Depois ele atualiza o Web Service. O API Management. É muita sopa de letrinha. E a hora que ele faz essa atualização, a nossa API, neste momento, ela foi devidamente publicada lá no API Management. Então, se nós viermos aqui e pegarmos o nosso ambiente da demo e viermos aqui nas APIs, esta API que está criada aqui, ela foi criada por aquele processo. Então, aquele comando de set backend service que eu mostrei lá para vocês, configurando o endereço, ele está aqui, porque ele foi definido a partir do meu processo de deploy. Ou seja, eu não preciso abrir o portal do API Management para nada, seja para provisionar a infraestrutura, seja para atualizar o portal do desenvolvedor, seja para publicar as minhas APIs. Tudo isso a gente consegue fazer a gestão dentro da nossa ferramenta de DevOps. Nesse nosso exemplo, eu comentei com vocês, eu estou usando o GitHub. Esse aqui é o meu repositório. Então, aquele código que vocês viram lá no Code já está todo aqui. Vocês conseguem acessar agora, se vocês quiserem. Todo o código versionado no Code, no GitHub, e todo o pipeline automatizado no Azure DevOps, sem a gente precisar usar o portal do Azure para nada e, portanto, aplicando as práticas de DevOps à gestão de APIs no API Management. E com isso, para nós termos tempo de tirar dúvidas. Alguma pergunta, pessoal? Não, nenhuma pergunta. Tá legal, pessoal. Como eu comentei com vocês, depois a organização vai passar para vocês todos esses acessos e lá no GitHub vocês vão ter mais informações, inclusive o próprio PPT. Minha dica, comecem a explorar o API Management. Ele é uma ferramenta muito legal, ele é muito poderoso com essas coisas todas que ele oferece para fazer a gestão de APIs. Vale a pena vocês darem uma olhada. Comentei que a versão de consumo, o Consumption, ele é gratuito, então explorem bastante. Inclusive porque no Visual Studio Dev Essentials, se não me falha a memória, vocês têm alguns serviços de Azure gratuitos, então tem App Service lá inclusive, onde você pode publicar as suas APIs e colocar o API Management na frente. Pessoal, fica aqui o meu Twitter, Igor Abad. Lá eu costumo compartilhar bastante conteúdo a respeito dessas coisas todas que a gente mexe, de DevOps, de Azure e tudo mais. Vai ser um prazer encontrar vocês por lá. Se vocês tiverem mais alguma dúvida ou quiserem bater um papo, estou à disposição, pessoal. Se alguém lembrar de alguma coisa, a gente deve ter mais um minutinho aí para uma dúvida. Enquanto isso, Letícia, muito obrigado. Obrigado a todo o pessoal da organização do evento. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. O prazer é nosso. Fico feliz que tenha dado certo, que tenha gostado. E a gente espera todos vocês no próximo, viu? E bom evento para vocês, pessoal. Ainda não acabou. Continua por aí que tem bastante coisa para vocês verem ainda.